Oi, curados! Estou aqui hoje com a doutora Natália Zing, médica hematologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, para falar sobre vacinação dos pacientes oncológicos. Roda a vinheta! Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. A gente está vivendo um momento muito delicado no Brasil, né, onde as doenças que já estavam aí erradicadas estão voltando, muito porque a população não está indo se vacinar, né, não está vacinando seus filhos. Para começar nossa conversa, eu gostaria que a senhora reforçasse, por favor, a importância de toda a população brasileira se imunizar, cumprir o PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. Olá, Amanda, boa tarde, olá a todos também. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E realmente, vacinação é um tema que me interessa bastante, discuto muito isso com os pacientes. Como você disse, é uma pena, né? O Brasil sempre foi uma referência em relação à vacina, em relação ao Programa Nacional, a distribuição de vacinas, inclusive, pelo SUS. E a nossa cobertura vacinal era muito boa e, infelizmente, nesses últimos anos houve uma piora. Acho que no início da pandemia teve uma piora, mais com o receio das pessoas irem até um centro de saúde, etc. Depois, por alguns movimentos anti-vacina. Mas sim, acho que a gente precisa reforçar essa importância. Realmente, algumas doenças que a gente não ouvia mais falar, estão voltando. E não só isso, tem doenças também que sempre estão entre nós, porque a gente acaba não tendo o costume de vacinar. Eu acho que as crianças acabam realmente seguindo mais o Programa Nacional, indo vacinar, mas os adultos muitas vezes esquecem que também é necessário fazer alguns reforços. Então, vacina de tétano, por exemplo, hepatite. Algumas vacinas não tinham na nossa infância e hoje tem também, e a gente não tem cobertura. Ou até a população um pouco mais idosa. Então, pneumonia, mesmo a gripe, né? Foi o que eu falei, pneumonia é uma doença super comum, é muito frequente ter e tem vacina. E as pessoas muitas vezes esquecem, principalmente a população mais adulta. Sim, agora falando especificamente dos tipos de vacina, né? A gente ouve muito falar aí do vírus atenuado, vírus inativado. Explica pra gente, por favor, o que são cada uma dessas coisas. Então, eu acho que o que fica realmente importante, principalmente na nossa população dos pacientes oncológicos, são em relação às vacinas vivas, né? As vacinas, então, de vírus atenuado, onde você tem pequenas parcelas de vírus, que, em geral, realmente esse tipo de vacinação não vai causar doença em uma pessoa com um status de imunidade adequado, mas que os nossos pacientes imunossuprimidos, pacientes que fazem tratamento, ou dependendo da doença, e não só os oncológicos, reumatológicos também, por exemplo, acabam podendo desenvolver a doença. E só para ilustrar algumas vacinas que são importantes, né? Então, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, vírus vivo, febre amarela, e lembrar também as da infância, que são vírus vivo, né? Rotavírus e a gotinha do Sabin, porque se essas pessoas que são imunossuprimidas convivem com crianças que vão receber essa vacina, então ela precisa também ter um cuidado de não contrair a doença pela excreção fecal do bebezinho que está recebendo a vacina. Então também tem esse cuidado que muitas vezes a gente esquece. A pessoa não pode receber a vacina, mas também não pode ter contato com essas vacinas específicas que têm uma transmissão fecal oral, e aí ela pode se contaminar dentro de casa. E as de vírus inativado, aí não tem nenhum problema mesmo. Os nossos pacientes devem tomar, inclusive. Algumas a gente pode, inclusive, fazer uma dose extra, já que o sistema imunológico deles é mais fraco e muitas vezes a resposta vacinal não vai ser adequada. Então, às vezes funciona igual o bebezinho que precisa de uma dose extra de vacina para gerar imunização. Sei que você falou aí nessa última fala sobre os pacientes oncohematológicos, né, e os tipos de vacina, mas só para reforçar aqui, pacientes oncohematológicos, então, podem tomar os vírus inativados, certo? Isso, exatamente, devem tomar. Inclusive com doses de reforço. Então, só para a gente deixar aí o alerta, seria a minha próxima pergunta, mas a gente a senhora já expôs muito bem aqui, a gente deixa esse alerta bem reforçado aqui para os nossos pacientes. E, doutora, durante o esquema terapêutico, né, a gente sabe que os pacientes fazem a quimioterapia, imunoterapia, tomam medicações, então, durante esse esquema terapêutico, qual é o melhor momento para o paciente tomar a vacina? Bom, então, assim, primeiro a gente fala em relação à doença, mãe. Então, tem algumas doenças que acabam comprometendo o sistema imunológico, independente da necessidade de tratamento. Então, por exemplo, a leucemia linfocítica crônica, LLC, muitas vezes esses
pacientes chegam no consultório, a gente faz o diagnóstico e eles não têm indicação de tratamento. Mas como é uma doença que justamente está relacionada com o linfócito, a resposta imunológica desse paciente acaba sendo um pouco inferior da população geral. Não tanto igual ao paciente que está em tratamento ou que já fez tratamento, mas um pouco mais abaixo. Então, esse paciente chega no consultório, faz o diagnóstico, a gente diz que realmente não tem indicação de tratamento naquele momento, mas eu reforço a necessidade dele aderir ao calendário vacinal. Depois, o paciente que está em tratamento. Então, vigência da quimioterapia, e aí depende muito de cada tipo de quimioterapia. Algumas vão comprometer o sistema imunológico por um período mais prolongado e outras menos. Tanto a nossa imunidade fica mais baixa, quanto também a nossa resposta à vacina fica mais baixa. Nesse momento, não vale tanto a pena a gente fazer algumas vacinas que são, por exemplo, de reforço. Tétano, de hepatite, a doença não é tão frequente. E seria uma vacina um pouco mais de rotina, eu diria. Agora, vacinas, por exemplo, como do Covid, de influenza, de pneumonia, que são doenças que justamente esses pacientes que acabam tendo maior contato, são muito mais frequentes, aí a gente também deve fazer a vacina. Muitas vezes, realmente, a resposta vacinal não vai ser adequada, mas é melhor do que zero. E depois do tratamento, foi como eu disse, algumas a gente vai ter que esperar mais um tempo para fazer a vacina e outras a gente pode fazer logo em seguida. Vai depender muito de qual tratamento o paciente recebeu. E aí, realmente, enquanto estiver em tratamento, não deve fazer vacina de vírus vivo ou vírus atenuado. E depois do tratamento, aí pode gerar em torno de 6 meses ou até 1 ano para poder receber as vacinas de vírus vivo. Curaro, se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal da Abrale e seguir a Abrale nas redes sociais, @AbraleOficial. E nos casos dos cânceres de sangue, né, a gente não pode deixar de falar aí da questão do TMO versus a vacina. Eu sou transplantada, então passei por esse processo de ter que tomar todas as vacinas de novo. E aí eu queria que a senhora explicasse, por favor, por que os pacientes precisam tomar tudo de novo, todas as vacinas novamente após o TMO, né? Qual é a importância da gente completar o esquema vacinal? Então vamos lá. Falando de transplante, então a gente tem que falar de 2 opções de transplante, né? O transplante autólogo, quando é do próprio paciente, e o transplante halogênico, quando a gente usa um doador. Em ambos os transplantes, primeiro, eles recebem aquela quimioterapia mais pesada, recebem a medula de volta, e aí justamente por esse tratamento mais intenso, eles acabam zerando a imunidade. Aí vem o pós-transplante. Em geral, no paciente transplante autólogo, halogênico, a gente começa a dar as vacinas em torno de 6 meses depois do transplante, que é quando a gente acredita que essa resposta imunológica vai ser melhor em relação à vacina. Mas, de novo, mesmo pensamento. Doenças que são mais epidêmicas, mais incidentes, como gripe, Covid, a gente acaba vacinando mais precoce antes desse tempo. E aí tem que realmente revacinar com tudo. Tem alguns pacientes que vêm com uma carteirinha igual a carteirinha de criança, cheia de carinho. No paciente com transplante halogênico, aí entra um quesito que esse paciente sai do transplante recebendo ainda imunossupressor. E dependendo de como for, então, o acompanhamento desse paciente, aí às vezes as vacinas podem ser postergadas, principalmente as de vírus vivo. No calendário do pós-transplante, nos 2, as vacinas de vírus vivo ficam lá pra frente mesmo. Nesses pacientes que estão em vigências de imunossupressor, ou seja, corticoide, tacrolimus, esses pacientes, muitas vezes a gente vai ter que jogar a vacina um pouco mais pra frente. Aí depende do manejo de cada paciente. Muito obrigada, doutora. Ficou super claro aqui pra gente. Queria, por favor, que a senhora deixasse suas considerações finais. Acho que um grande alerta aí para os pacientes, né, para todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje, da importância, né, de se vacinar, de completar o esquema vacinal. Deixar esse recadinho final aí para os pacientes para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Bom, então, recado final em relação à vacinação. População geral, para todo mundo, é super importante as vacinas. Elas impedem muitas doenças e as complicações das doenças. Muitas vezes os pacientes falam, eu tomei vacina, mas eu tive a doença. Mas você teve, com certeza, de uma forma muito mais leve, evitando, por exemplo, internação, diversas complicações e, em alguns casos, até morte. Então, a vacina realmente é recomendada para todo mundo. Depois, para os nossos pacientes oncológicos, mais ainda. Obviamente, você vai conversar com o seu médico para saber qual é o momento de tomar cada vacina. A vacina de vírus vivo, a vacina, então, inativada, qual é o melhor momento para fazer aquela vacinação. Mas nunca esquecer e lembrar também de questionar, porque muitas vezes a gente fica discutindo mais sobre o tratamento, sobre a doença e acaba esquecendo desses outros cuidados que são super
importantes e relevantes. Lembrando que muitas vacinas a gente tem cobertura pelo SUS, os pacientes oncológicos acabam tendo uma cobertura mais ampla, e aí, em geral, a gente indica esses pacientes para o CRI, que é um centro de imunização especial, tem em todas as regiões, e aí é só pesquisar, é fácil pesquisar qual é o centro mais próximo de você na sua região, e algumas, infelizmente, tem que ser particular. Muitas vezes essas vacinas têm um custo elevado, mas o tratamento das doenças e as complicações também, muitas vezes, tem um custo, inclusive, maior do que a vacina. É verdade, é bem verdade. Muito obrigada, doutora, obrigada pelas suas palavras, obrigada pelos esclarecimentos, foi muito bom aqui, acho que todo mundo que está assistindo, com certeza, vai sair daqui certo de que precisa completar o esquema vacinal e da importância, né, da gente estar vacinado. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Todos vocês que estão aqui assistindo a gente até agora, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal da Abrale, de curtir muito esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você conhece, que estão passando pelo tratamento. Não esqueçam, as situações mais difíceis das nossas vidas podem nos curar. Um beijo, curados, e até a próxima!